Glória a Deus. Eita, Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Amém? Nós vamos estar lendo somente 2 versículos. Três, o 41, 42 e o 43. Amém? E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Guarda a sua Bíblia, guarda a sua caneta, se desligue aí que nós vamos orar. Fecha os teus olhos. O Senhor tem algo especial para nós nessa noite. E a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Ela tem um destino. Então abra o seu coração, porque ela fala conosco nessa noite. Amém? Pai, nós queremos te glorificar, Senhor. Pai, nós já te ouvimos, já sentimos, ó Pai, a tua presença aqui. E Pai, nós queremos, ó Deus, neste momento, apresentar cada filho do Senhor que está neste lugar. Pai, cada um que está neste culto pela internet. Pai, em nome de Jesus, venha preencher, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer neste culto. Pai, trabalha de uma forma poderosa aos nossos corações. Pai, que aquele que ainda não se esvaziou, Deus, nós estamos aqui por Ti e para Ti. Sem Ti, Senhor, não vale a pena. Pai, em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor, todo o pensamento contrário. Deus, toda inquietação, Pai, tudo que vier tirar a atenção dos Teus filhos, para que a Tua palavra, Pai, penetre aos nossos corações e possa gerar frutos, em nome de Jesus, amém. Amém? Se assente, glorificando o nosso Deus, porque Ele está aqui, amém, igreja? Então, falar sobre Jairo, todo mundo já conhece a história de Jairo, né? Já ouviu algo? Então, quando nós falamos sobre Jairo, as pessoas já sabem, a maioria das pessoas já sabem que Jairo tinha uma filha enferma. Jairo significa iluminado, o nome de Jairo. E Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. Então, ele tinha um título, né? Ele tinha algo que era fluente. Ele era um homem fluente. Influente, inclusive, né? Ele falava com muitas pessoas. Ele dirigia o culto na sinagoga. Só que Jairo, ele não acreditava em Jesus. Embora ele era um homem religioso. Olha só, ele era religioso. Ele apresentava sacrifício ao Senhor. Mas só uma religiosidade não faz com que a pessoa se aproxime do mestre. Então Jairo, ele precisou quebrar o orgulho dele. Quantos de nós conhecemos alguém que às vezes precisa quebrar o orgulho diante de alguma situação? Jairo precisou quebrar o orgulho e ir atrás de Jesus. Por quê? A filha dele estava enferma, de uma enfermidade que a medicina já não tinha mais resposta. Imagina você, ele tinha motivos para estar triste, desanimado. Não tinha? Imagina quem é pai e mãe aqui. Se o seu filho está doente e não tem mais resposta médica, o que você acha? Tem algo pior do que ver o nosso filho doente?
Às vezes nós até desejamos, Senhor, passa para mim isso aí, mas meu filho eu não quero ver ele sofrendo. Quantos não falam isso, não é verdade? Então, Jairo, ele tinha motivos, mas ele se achegou a Jesus. Ele foi atrás de Jesus. E como diz esse louvor que nós adoramos aqui, o grupo Chama Viva, ele chamou Jesus para ir na casa dele. Senhor, vamos lá em casa. Senhor, colocar a tua mão sobre a minha filha que está enferma. Era isso que Jairo foi pedir ao Senhor. Sabe, era um cenário, irmãos, difícil. Por quê? Porque naquele lugar, na casa de Jairo, já tinha as carpideiras, já estavam ali chorando. Você sabe o que é carpideira? Naquela época tinha mulheres que eram pagas para ir aos velórios, chorarem, até sem conhecer o defunto, né? Já tinha gente ali, a multidão já estava ali. Você acha que é diferente a nossa atualidade? Quando fala em Cacilândia, alguém está doente, alguém sofreu um acidente, o hospital fica cheio de quem conhece, não é? E de curioso. Na casa de Jairo não foi diferente. Já tinha gente chorando. Por quê? Porque o decreto estava pronto. Se o médico falou que não tem mais resposta, vai fazer o quê? Vamos esperar morrer. Quem nunca viu uma situação assim? Às vezes até nós que somos cristãos, às vezes falamos que não tem solução para algumas coisas. Deixamos a nossa boca pronunciar algo que não está aqui, ó, né? Que não está na palavra de Deus. Às vezes a gente deixa entrar até no nosso coração. Ah, não tem solução mais não. Fulano agora morre. Mandou ir para casa para morrer. O médico desenganou, mandou ir para casa. E foi a situação daquela menina. E Jairo, então, diante do problema dele, que não era um pequeno problema, ele procurou quem tinha solução. Ele então foi atrás de Jesus, para que Jesus fosse com ele à casa dele. E hoje, nesta noite, eu quero te convidar a chamar Jesus para ir lá na sua casa. Porque eu tenho certeza que lá tem alguma situação que Jesus precisa agir. Eu tenho certeza que em alguma área da sua vida, o Talita Cumi, aquele que diz levanta-te, tem que agir lá na sua vida. Seja na sua saúde, seja no seu pai, na sua mãe, no seu filho, na sua família. Em qualquer situação, você precisa de um milagre, de uma intervenção de Jesus. E Jairo fez isso. E naquele percurso, ele foi ao lado de Jesus até a casa dele. Ele foi ali ao lado. E não era alguém que conhecia, não, tá? Não é alguém que conhecia os milagres de Jesus. Mas ele foi, porque ele sabia que era a solução. Nós ouvimos grandes testemunhos aqui. Grandes palavras de Deus. E Jesus é a solução para a nossa vida. Ele é a solução, igreja. Ele é a solução para você. Sabe, então Jairo, ele decidiu levar Jesus para casa. Às vezes, nós vivemos em situação onde nós sentimos Jesus no culto, sentimos Jesus lá no PG, sentimos Jesus numa festividade, se prepara, nossa, hoje eu vou na igreja, porque hoje tem, né? Hoje é dia, que hoje é festa, hoje Jesus vai pegá-la na igreja. Espera alguém orar por você, alguém te procurar para te deixar uma palavra. Tudo isso acontece. Mas nada adianta se você não levar ele para casa. Por quê? Porque aquele momento vai passar. Esses momentos passam. E nós precisamos de Jesus na nossa casa. Nós precisamos, não que ele seja do lado de fora. Porque tem circunstâncias que nós chamamos Jesus, mas nós não deixamos ele conduzir. Nós não deixamos Jesus conduzir aquilo. Adianta? Não. Nós precisamos chamar Jesus e deixar ele conduzir a nossa vida. Conduzir aquilo que você precisa. Aquele milagre que você precisa.
E nós ouvimos aqui algumas irmãs falando sobre a questão do tempo. Quantas vezes nós achamos que não tem mais tempo, que não dá mais tempo, nós queremos limitar o Senhor ao nosso tempo. O nosso Deus, Ele não é limitado ao que nós queremos. O nosso Deus é limitado ao tempo dEle, porque se fosse assim, Jesus tinha seguido a Jairo, ido até a casa dele, e já chegar lá e fazer o milagre. Mas o Senhor não, Ele foi paralisado, parou por um momento. Foi quando a Priscila contou aqui sobre a história da mulher do fluxo de sangue. Ela parou Jesus diante de uma multidão. Aí Jesus perguntou: alguém me tocou? E sim, né? Os discípulos disseram: te tocou, mas como que nós vamos saber, né? Tanto de gente que tem aqui. E ali contou ainda aquela história da mulher do fluxo de sangue. Aconteceu o milagre, ela testemunhou. Então Jesus foi conhecer o que aconteceu ali. Foi conhecer a história daquela mulher. Aí vem, né? O que aconteceu em seguida? Chegou outra pessoa da sinagoga e disse para Jairo: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Quando nós ouvimos a palavra morte, nós achamos que já não tem solução. Então imagina para Jairo. Eu imagino que ele não teve nem como expressar algo diante daquela situação. Ele foi calado, mudo. E o Senhor já falou para ele o quê? Não se preocupe. Não se preocupe, não temas. Não temas, Jairo. Crê somente, tenha fé. Foi isso que Jesus disse para ele. E aí, às vezes, se fosse você, se fosse eu, nós faríamos o quê? Nós falaríamos assim: nossa, mas se aquela mulher não parasse Jesus, tinha dado tempo. Ele tinha chegado lá na casa de Jairo. Quantas vezes você não falou isso? Mas e se eu não tivesse ido? E se eu fosse? E se eu não tivesse feito esse compromisso? Não fala ser não, irmão. Por quê? Porque o Senhor, Ele trabalha no tempo dEle. Ele nunca chega atrasado em nenhum lugar. Nós descumprimos o que nós prometemos, mas o Senhor não. E Jesus não chega atrasado. Jesus estava trabalhando no tempo dele. Quantas irmãs aqui fazem bolo? Faz assim com essa mão. Eu só vou ver quem que eu vou visitar. Ô, glória, né? Amém? Então, às vezes você coloca um bolo no forno. Se você ir lá e tirar o seu bolo do forno antes dele assar, o que vai acontecer? Murchou, ficou ruim, não cresceu, ficou cru. Não vai dar certo, né? E se você deixar ele muito tempo lá no forno, o que vai acontecer? Vai queimar, vai ficar duro. Não vai dar certo também. É a mesma coisa que acontece diante do Senhor. Meu irmão, se o seu milagre chega antes do tempo, às vezes você não vai dar o valor que ele merece. E se ele passa do tempo, você não vai reconhecer, às vezes, quem foi Jesus, o que ele fez. Mas quando ele chega no tempo certo, você tem história para contar. Igual teve Jairo. Foi no tempo certo. Então não limite o tempo do Senhor. Porque Ele não é nosso empregado. Ele não trabalha no nosso tempo. Ele não trabalha na nossa ansiedade. A palavra do Senhor, em Filipenses 4, versículos 6 ao 7, depois se você tiver oportunidade você vai ler, fala que nós não podemos ficar inquietos por coisa alguma. Quantas vezes nós ficamos inquietos? Imagina, Jairo, provavelmente ficou inquieto. Nossa, mas eu cheguei primeiro. Tem que ser primeiro. Aquela regra, né? Primeiro fui eu, depois vem essa mulher.
Mas o Senhor completou na vida daquela mulher e na vida de Jairo. Por quê? Porque ele tinha uma história para fazer, tinha história para mudar. E até hoje, a história, isso que Jesus fez lá, fala quantas mensagens, quantas pessoas são usadas para transmitir o recado de Deus através dessa palavra. E você não pode ficar de fora. Você também tem que ser usado para transmitir essa palavra por onde você for. Não importa, não importa. Quando Jesus chega na sua vida, é como aquele louvor, né? Existe vida aí. Quem sabe cantar? E as evidências... Mas eu estou dizendo, ainda existe. Amém? Amém? Foi isso que Jesus fez quando chegou na casa de Jairo. Ainda tem vida aí. Para de chorar. Tira essa multidão daí. Vai ficar só 3 discípulos, os mais próximos. Vai ficar só o pai e a mãe da menina, porque eles acreditam. Irmãos, tem momentos que não é para todo mundo não, viu? Tem momento que é só para o seu íntimo. Para as pessoas que creem naquilo que você crê. Para quem vai te fortalecer naquele momento. Viu? Às vezes a gente quer, né? Abrir o leque e deixar. Não é para todos. Tem coisas que é para os seus íntimos. Se você vai levar Jesus para casa, lá na sua casa não é todo mundo que pode entrar, não. Tá? Por quê? Porque tem gente que entra lá na sua casa que não tem Jesus no coração, ou que deseja algo para você, ou que te lança palavras que vão te desanimar, que vai te entristecer. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando o príncipe da sinagoga chegou diante de Jairo e falou, não incomoda mais o mestre não, porque o seu filho, a sua filha já morreu. Ele poderia ter ido ali fortalecer Jairo, né? Poderia ter dar uma palavra amiga, mas chegar e falar, não incomoda mais não, sua filha já morreu. Isso não é palavra amiga não. Ou não incomoda mais o mestre não, porque não tem solução para sua família. Seu casamento já acabou. Não incomoda o mestre não, porque não tem solução para os teus filhos. Não tem solução para o seu trabalho, para os seus sonhos. E não é isso que Jesus diz. Jesus diz que enquanto tem vida, tem solução. É isso que Jesus diz. Tem pessoas que vão chegar para você com palavras para te desanimar, para te entristecer, para te colocar para baixo. Viu? Infelizmente vai acontecer isso. E você tem que se apegar em Jesus. Você tem que dizer, não, o meu Deus pode. Aquilo que eu não posso, Ele pode, Ele faz por mim. Ele muda a minha história, Ele muda a história da minha casa. E é isso que você tem que acreditar. Que as palavras negativas não vão entrar no teu coração. E também, irmãos, gerar palavras positivas, palavras de milagre. Nós somos geradores de milagres. Nós precisamos gerar palavras de milagres. Quando alguém chega para você, te falando algo, gera milagre na vida daquela pessoa. Às vezes ela só precisa de uma palavra positiva. E você vira para ela e fala assim, mas lá em casa está pior que lá na sua. Quem nunca ouviu isso? Gera palavra de milagre na vida do seu irmão, na vida das pessoas, palavras que curam. Por quê? Porque palavras matam, mas palavras também curam. E o Senhor hoje quer curar palavras que foram lançadas na sua vida. Aquilo que está aqui, ó, que nem você sabe. Tem palavras que foram lançadas na sua vida que nem você sabe quanto ela te machucou. Se liberta daquilo que tem atrapalhado você de correr atrás daquilo que você sonha, de você seguir a Jesus. Nós precisamos entender que nós somos livres, porque o preço foi pago. Eu e você, nós somos livres. Nós temos liberdade. Há uma liberdade do Senhor para a tua vida. O preço foi
pago. Palavras negativas não podem machucar a nossa vida, o nosso coração. Não pode entrar aqui, ó. Eu estou te falando isso porque essa palavra testificou no meu coração. Quantas vezes nós deixamos palavras negativas adentrarem no nosso coração, fazer morada no nosso coração? E quem tem que morar aqui, ó, é o Senhor, que pagou um preço por nós. É Ele que é dono deste lugar, o dono da nossa vida. Ele é o dono. E aqui dentro tem que ter a palavra dEle, de esperança, de mudança, de solução, de vida e não de morte. Porque Ele já venceu a morte. O Senhor venceu a morte, você acredita? Amém? Você crê que o Senhor venceu? E nós precisamos fazer como Jesus fez na casa de Jairo. Irmãos, Jesus chegou ali e tirou quem incomodava. E tirou quem não cria. Quem não estava acreditando no milagre. Quem riu. Era um cenário de choro. Mas teve gente que ficou rindo depois, não é? Riram de Jesus. Quando Jesus falou, ela não está morta, mas dorme. Riram dele. E quem duvidou, ele colocou para fora. Às vezes você não tem força para colocar para fora quem não soma na sua vida. Mas você precisa procurar essa força em Cristo. Você precisa. Eu não estou falando para você desfazer de ninguém. Mas a sua vida, a sua intimidade, a sua casa, a sua família, as pessoas que vão compartilhar das bênçãos do Senhor lá na sua família, são pessoas que creem no seu Deus, são pessoas que te amam, que te fortalecem, que te dão uma palavra de força, uma palavra de ânimo, quando você precisa. Essa pessoa. E aquilo que não é bênção para a sua vida, você tem que aprender a pôr para fora. Põe para fora. Nós precisamos tirar do nosso meio aquilo que nos machuca. Aquelas pessoas que lançam palavras para você que te machucam. Você pode colocar a sua mão para cima? Diga assim para o Senhor: Senhor, me ajuda. Eu quero ser forte, como Tu, Senhor. Pai, me dá sabedoria para reconhecer, Senhor, quem não pode fazer parte da minha vida. Pai, aquelas pessoas que não acreditam no milagre do Senhor na minha vida. Pai, me ajuda a colocar para fora aquilo que me impede de Te servir. Eita, você pode glorificar o Senhor Jesus? Ó, se o seu relacionamento te impede de servir ao Senhor, revê Ele. Se a sua amiga te impede de ser fiel ao Senhor, de estar na casa dEle, reveja Ele. Tá? Se o seu amigo te impede, ele te leva para a bebida, ele te leva para a prostituição, reveja. Tá? Se o seu amigo te tira da presença do Senhor, reveja. Analise se vale a pena. Por quê? Porque nós precisamos ser luz aonde nós formos. E esta luz, ela precisa resplandecer. Só que se você não tem força o suficiente para resplandecer a luz de Cristo, foge daquilo que te coloca diante do pecado. Nós precisamos fugir daquilo que tira a nossa paz, a paz que excede todo entendimento. Nós precisamos fugir daquilo que nos faz pecar, ser escravo do pecado. Então, se é o seu amigo, reveja. Se é o seu namorado, reveja. Se é o seu marido, ore. Viu? É para pôr para fora, não é para orar. Se é a sua esposa, ore. É isso. Mas reveja
Se o meio que você está vivendo tem te colocado longe de Cristo, não tem te feito crescer, você precisa clamar ao Mestre. Viu? Você precisa rever isso. Por quê? Porque nós precisamos somar. Nós somos corpo. O Senhor disse que nós somos corpo. Junta um pé, um braço, uma perna e vai juntando o corpo de Cristo. Se não faz parte do corpo, não tem jeito, irmão. Não tem. Vai te fazer se desligar do seu corpo, que é Cristo. E o propósito de Deus não está nisso. Amém? E Jesus, mais uma vez, venceu a morte. A vida venceu a morte. Porque a vida sempre vai vencer. E essa morte que eu te digo, é a sua morte espiritual. É quando morrem os teus sonhos. E o Senhor nesta noite quer dizer para você assim, ó, Talita cume para o seu casamento. Talita cume para os teus sonhos. Talita cume para o seu emprego. Talita cume para a sua família. Talita cume para aquilo que você precisa, para os seus anseios. Cada um de nós temos um sonho. E o Talita cume está aqui. Aquele que disse lá naquele quarto. E depois pediu, dá comida para esta menina. Por quê? Para dar força para ela. Para ela crescer. Porque o Senhor quer nos ver grandes. Na presença dEle. Na presença dEle. Se coloque em pé, irmãos.